Olá pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode fazer o deploy do Angular no GitHub. Então vamos lá. Quando a gente vai fazer um deploy, você vai ter o seu domínio. Então você tem lá o seu site .com.br e naturalmente a barra aqui significa que vai ser exibida a página raiz, que é o index.html. Então, no Angular a gente tem um arquivo, um elemento lá no nosso index.html em que você diz qual é a URL base. Então, se você for ver, comparando, a gente tem aqui a URL base do nosso index que vai bater com a URL base do nosso site. Só que quando a gente vai fazer um deploy no GitHub, o que ele fornece para nós? Ele fornece o site da seguinte forma: é o nome do seu usuário, depois é .github.io e depois é o nome do seu repositório. E aí para isso a gente vai ter que trocar a URL base para acompanhar o que o GitHub vai fornecer para nós, que é o barra, o nome do repositório e barra. Para ilustrar aqui, eu estou exibindo um index que é normal que a gente tem lá no Angular. E olha só aqui, ó, a gente tem esse base href que ele está apontando para o raiz. Então essa é a forma tradicional que o Angular faz, mas a gente vai ter que fazer a nossa modificação para o deploy. Então eu vou mostrar duas formas para vocês. Uma delas é o deploy manual. Então a gente vai rodar um comando de build. Depois a gente vai ter que gerar um arquivo 404, caso a página não seja encontrada. Isso aqui eu vou mostrar daqui a pouco. E também a gente vai ter que fazer o commit disso que a gente acabou de fazer aqui e fazer um push. E aí a gente vai colocar numa pasta chamada docs e o GitHub vai conseguir dessa forma exibir esse deploy nosso. E a outra forma é um deploy automático, que no caso a gente vai rodar um comando de deploy usando uma biblioteca chamada Angular CLI GHPages, que aí ele vai fazer para nós, ele vai criar um branch lá no GitHub, vai colocar o deploy lá dentro, já vai gerar a página 404, então vai ser muito mais tranquilo. E aqui embaixo eu estou mostrando o link dessa biblioteca para quem quiser alguma informação a mais. Então vamos lá, vamos começar agora pegando o projeto e executando isso que a gente conversou aqui. Bom, eu vou utilizar um repositório que eu já tenho no GitHub. O nome dele é Angular Material Schematics. Caso você não tenha um repositório, você pode clicar, se logar no GitHub ou criar a sua conta. E aí você vai clicar nesse botãozinho de mais aqui e criar um novo repositório. E aqui você coloca o nome que você desejar. Meu projeto e coloco Create Repository. No caso eu não vou fazer isso porque eu já tenho o meu criado aqui. Tá? Então agora eu vou mostrar como que a gente faz aqui no projeto para a gente poder fazer um deploy no GitHub. Então eu vou abrir uma janela do terminal, você pode eu estou usando o VS Studio Code, você pode vir aqui no menu terminal, novo terminal, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou gerar um build para a gente poder explorar um pouquinho do que a gente conversou. Então é ng build --prod. Aí ele vai compilar todo o nosso projeto aqui e vai gerar para nós numa pasta chamada dist. Vai ficar pronto. Então se a gente olhar aqui, né, ele gerou uma pasta dist e dentro da pasta dist ele gera uma pasta que é o nome do projeto que você criou. E aqui dentro a gente tem algumas informações e uma delas é o nosso index, que se a gente olhar ele,
é parecido com aquele que eu mostrei na apresentação. Então o nosso base href está para a raiz. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou rodar localmente esse vídeo que eu acabei de gerar. Então, quando a gente instala o Node, tem uma ferramentinha também chamada npx. O npx a gente consegue rodar algum comando de algum pacote sem precisar instalar ele na sua máquina. Então eu vou usar um servidorzinho aqui chamado http server e vou mandar ele apontar lá para minha pasta dist/angular material schematics. Quando eu rodar esse comando, o que ele vai fazer? Ele vai levantar no localhost aqui, para mim, na porta 8080, esse build que eu gerei. Então vamos ver como é que ficou isso daí. A gente pode simplificar colocando localhost ao invés de colocar esse 127.0.0.1. Então é uma abreviação. Então vou colocar o localhost 8080, que é a porta que ele gerou para mim. E aqui está o meu projeto. Então eu posso navegar nas minhas abas normalmente, o projeto está funcionando. E aí o que acontece? Se eu tiver aqui, por exemplo, numa página qualquer e eu der um refresh, atualizar minha página, vai mostrar que a página não está encontrada. Por que isso? O servidor, quando a gente coloca table, ele vai esperar que você tenha lá um table.html, que não é o nosso caso. Por quê? A gente está usando o Angular e ele é um projeto Single Page Application, ou seja, é uma aplicação de página única. E a única página que existe é a página index.html. Então aqui, para exemplificar, se eu vier aqui, pegar esse index, eu vou copiar e colar ele, vou colocar o nome table. E aqui dentro dele eu vou tirar tudo que tem do Angular. Vou deixar ele limpo aqui. Vou tirar essa aqui também. Aqui eu vou ter que fechar o body. E aqui eu vou colocar um H1. Minha página table. E vou salvar. Então eu gerei uma página chamada table.html. Se eu vier aqui agora e der um refresh, lá, ele vai mostrar lá a minha página table. Então, o que eu quero informar com isso? A gente vai precisar ter uma forma de tratar quando tiver uma página não encontrada. Então, eu vou excluir esse daqui. E aí eu vou pegar o próprio index, vou copiar, vou colar e vou renomear ele para 404. Então, agora o table, se eu der um refresh, aí ele vai achar a página que existia. Então, onde eu der refresh agora, vai funcionar, porque a 404 ela toma o lugar quando uma página não é encontrada e é a mesma página index nossa. E é isso que a gente vai precisar fazer também quando a gente for fazer o nosso deploy lá no GitHub. De volta aqui no nosso projeto, então a diferença que a gente vai ter que fazer para o GitHub é mudar essa URL base aqui. Então eu vou agora abrir o arquivo chamado package.json e vou criar aqui um script para poder facilitar esse comando e não precisar toda vez ter que rodar ele novamente, porque é um comando que tem várias opções. Então eu vou criar aqui, eu vou chamar de deploy. Vou colocar aqui 2 pontos, vou colocar gh de GitHub docs. O comando vai ser ng build prod, que é o comando que a gente rodou agora há pouco, só que eu vou fazer output path docs. Então, eu vou dizer que esse build, em vez de ser gerado na pasta dist, ele vai ser gerado na pasta docs. E uma outra informação que eu tenho que passar aqui também é o base
href, que eu vou informar que vai ter que ser barra Angular Material Schematics e barra no final. E isso daqui é o nome do repositório que eu criei no GitHub. Eu poderia ter criado lá um nome diferente do meu repositório, do meu projeto aqui local. Então, como o nome do meu repositório no GitHub é igual ao nome do meu projeto local, então eu estou repetindo. Então aqui é barra o nome do repositório e barra no final. Então, salvando esse arquivo, eu vou abrir de novo o terminal. Vou parar o servidor aqui, Ctrl C, vou limpar. Então agora eu vou poder rodar npm run o nome do script que eu criei. Deploy ghdocs. Então com isso ele vai rodar o comando que eu acabei de salvar lá no package.json. E a gente vai dar uma olhadinha no final aqui como é que vai ficar. Pronto. Então agora, olha só, ele gerou uma pasta docs com o nosso build. E aqui no index, o que ele fez aqui para nós? Ele colocou no href barra Angular Material Schematics, que é o nome do meu repositório. Exatamente isso que a gente precisa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou copiar e colar esse index e vou mudar o nome dele para 404. Pronto. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer o commit dessas informações todas aqui e vou ter que fazer um push para o meu repositório. Então, abrindo o terminal, eu vou fazer um git add ponto e agora eu vou fazer um git commit -m, que é para colocar uma mensagem no comentário. Vou colocar deploy GitHub via pasta docs. Vou colocar aqui maiúsculo. Pronto, então ele mostrou toda a minha pasta docs que eu fiz, as modificações que são arquivos novos e mais o package.json. E agora eu vou jogar isso para o servidor. Então eu vou git push. Pronto, ele já salvou lá no GitHub para mim. Então agora a gente vai configurar para ele fazer esse deploy lá. Então olha só, vou dar o refresh aqui na página, atualizar. Então olha lá, o meu deploy que acabei de fazer. E aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai clicar em Settings. E aqui dentro de Settings a gente vai descendo até encontrar GitHub Pages. E aqui é o local que a gente configura o nosso deploy. Então o que eu vou informar aqui para ele? Nessa caixinha aqui, eu vou clicar nela e vou falar que eu quero selecionar o meu branch master. E dentro do meu branch master, que eu vou ter uma pastinha chamada docs. E vou clicar em save. E aí ele mostra para nós, olha lá, GitHub Page Search Saved. Se eu descer novamente lá, ele fala, ó, o seu site está pronto e publicado neste endereço aqui. Então eu vou clicar aqui para abrir numa nova aba para a gente olhar. E aí a gente consegue ver a nossa página que foi feita, o deploy na pasta docs do GitHub. E se em algum momento eu clicar na página para atualizar, ele continua funcionando normalmente. Só que esse processo que a gente fez, ele é um pouquinho maçante, a gente tem que fazer muita coisa para poder fazer esse deploy. E aí existe uma biblioteca que vai poder ajudar a gente a fazer de uma forma automática. É o que eu vou mostrar agora. Então eu vou abrir aqui o terminal. A gente vai adicionar uma biblioteca da seguinte forma: ng add angular-cli-ghpages. Essa é a biblioteca que vai proporcionar para a gente uma forma mais automatizada. Então ele vai instalar aqui.
e vai fazer uma modificaçãozinha no nosso arquivo angular.json, que aí eu vou mostrar para vocês. Uma vez que instalada, eu vou abrir o arquivo angular.json e aqui embaixo ele gerou uma opção para nós chamada deploy. Eu vou até aproveitar aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho build, serve, extract, i18n, test, lint, end-to-end e o deploy. Esse arquivo angular.json você faz várias configurações, tá? E uma delas é quem vai ser o builder, ou seja, quem que vai tomar conta quando a gente der o comando de build. Então, quando eu rodei o build, quem foi responsável, a biblioteca responsável foi essa daqui. Da mesma forma, quando eu rodo um teste, o builder informa que o responsável vai rodar este comando aqui para nós. E essa biblioteca que a gente acabou de adicionar, ela gerou para nós também um comando deploy. E aqui no builder está informando que o responsável vai ser a biblioteca Angular CLI Pages com a informação aqui de deploy. E o que a gente vai poder fazer aqui agora? A gente vai, dentro dessa opção aqui de options, a gente vai adicionar já diretamente o nosso base href. E eu vou colocar aqui o nome do meu repositório no GitHub, que é Angular Material Schematics e barra no final. Vou salvar. E agora no terminal, basta eu rodar ng deploy. Que aqui ele vai fazer para nós, olha lá, ele vai rodar o build com uma configuração já de produção e vai já colocar o base href que eu pedi, que é o nome do meu repositório. E aí ele vai criar lá no GitHub um branch chamado gh-pages, gh-pages, e a gente vai poder fazer, dizer que o deploy seja nesse local. Então, se você ver aqui, ó, ele gerou para nós e já fez o commit automaticamente e já fez o push também. Então a gente não vai precisar mais fazer aquele processo manual. Quando eu volto aqui agora para o GitHub, no meu GitHub Pages aqui, eu vou voltar no meu repositório para mostrar para vocês o que aconteceu. Ele gerou para mim um GH-Pages. Então quando eu entro nesse GH-Pages, perceba que é um repositório com o build do meu projeto. E ele gerou tanto o tradicional aqui, o index, quanto o 404. E se a gente abrir aqui o index, por exemplo, já veja que ele colocou para a informação que a gente pediu, que é o nome do meu repositório aqui. E aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Settings. Vou descer novamente até encontrar o GitHub Pages. E aqui, em que eu estava fazendo um deploy para a pasta docs, eu vou trocar. Eu vou só informar que é GH-Pages e aqui é no root, ou seja, está na minha raiz do GH-Pages. E vou salvar. Uma vez que eu salvo, o local continua o mesmo. Então, se eu vier aqui agora e der um refresh, continua funcionando normalmente. Então, eu acho que é isso aqui que eu tinha para mostrar. Eu acho interessante também, vou copiar esse endereço. Depois de vocês fazerem isso, o que é bacana fazer? Aqui no GitHub tem essa seção aqui sobre, né, o seu projeto. Então, quando você clica aqui nesse ícone, é interessante você colocar aqui esse caminho da URL do seu projeto, porque quem for visitar o seu site já vai ver essa informação aqui e aí de repente já vai poder olhar o seu repositório com o deploy feito. Então, a hora que você abre aqui, a pessoa vai ver normalmente a página que a gente já estava vendo. Então é isso aí, pessoal. A partir de agora, quando precisar fazer um deploy,
é só vir aqui na linha de comando e rodar o ng deploy, que ele vai fazer todo esse processo automatizado para a gente. Até a próxima, valeu!